Olá, alegria! A reforma tributária não pode parar. Um evento que nós fizemos ano passado, né, pelo Conselho Regional de Contabilidade, com 15 encontros aos sábados. O link está aqui, ó, reformatributariajá.com. É só procurar lá nessa página que você vai encontrar os 15 encontros com o vídeo, com os slides, com tudo que nós discutimos, debatemos lá durante 15 sábados em que foram feitos eventos ao vivo, né, no YouTube, debatendo, conversando com a classe contábil acerca da reforma tributária como um todo. Vale a pena dar uma olhada quem tiver tempo e paciência. Bom, semana passada nós apresentamos aqui a proposta de mudança do projeto de lei 2337 de 2021, né, a segunda etapa da proposta do governo federal enviada à Câmara dos Deputados, né, o Ministério da Economia entregou na Câmara dos Deputados no dia 25 de junho, sexta-feira da semana retrasada, né, no final do mês passado, entregou o projeto de lei trazendo profundas mudanças no imposto de renda à pessoa física e pessoa jurídica, né? E eu queria começar essa apresentação, começar essa segunda parte. Depois eu vou fazer uma parte 3, tá? Eu vou fazer hoje IRPJ, mas depois eu teria um complemento para a gente conversar um pouco sobre a parte de incorporação, fusão, cisão, participação societária, ágio, deságio, e também um pouquinho acerca de tributação para o exterior. Bom, eu queria trazer esse slide aqui no início, quando você está vendo aqui na tela, né? Bota em tela grande para você enxergar ali tudo que está escrito aqui no slide, né? Eu trago o artigo 6º da nossa Constituição Federal, com um dispositivo colocado pela sociedade brasileira em 1988, quase 33 anos atrás, 32 anos e meio, em outubro agora completaremos 33 anos de Constituição, né? Porque lá está escrito, são direitos sociais, educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância, assistência aos desamparados, na forma desta Carta Magna. A moradia foi acrescida em 2000, alimentação e transporte incluídos agora em 2015, 6 anos atrás. Bom, a nossa Constituição definiu uma série de direitos para o povo brasileiro, né? E criou uma característica de um estado de bem-estar social, né? O Estado brasileiro, ele tenta oferecer para a sociedade um bem-estar social. Então, o problema da nossa carga tributária, antes de qualquer discussão, é que ela precisa caber nessas necessidades aqui sintetizadas. E esse debate a sociedade precisará travar com seriedade o ano que vem, né? Sem discussões vazias, tá? Porque a gente vai perdendo tempo, já perdemos muito tempo. Já passou do prazo de discutir com seriedade isso, né? Todo mundo, de cada 10 pessoas, 10 falam: não pode haver aumento de carga tributária. Sim, agora a arrecadação tributária tem que caber no tamanho do Estado que nós definimos que iríamos oferecer para o povo brasileiro na Constituição Federal de 88. Tá? Então você tem em cima o tripé, a base, né? Educação, saúde, o SUS aí mostrou como foi importante ter um SUS estruturado nessa situação toda de pandemia que nós vivemos e continuamos vivendo, sofrendo com isso, né? Como foi importante o SUS. Vocês imaginem se o Brasil não tivesse um sistema único de saúde estruturado como nós temos, com todos os seus problemas, tá? Então, esse tripé, segurança pública, educação no centro, no cerne da questão, porque a educação é a base de tudo. É a partir da educação que você vai desbravar, vai desdobrar todos os demais itens. E aqui eu falo da educação básica, da educação média, da educação técnica, da educação superior, né? Da ciência e tecnologia, do desenvolvimento tecnológico. A gente está muito, muito, muito defasado em relação a tudo isso, tá? E tão importante quanto você carrear recursos para estas áreas
é você conseguir utilizar os recursos com inteligência. E o Brasil precisa ter uma política nacional para educação, para saúde, para segurança pública. O que eu escrevi aqui nessa caixinha, né? Política nacional centralizada, mas integração regional, porque a educação, a saúde e a segurança pública ela é realizada nas unidades federativas, mas tem que ter um controle, uma gestão nacional para isso, uma política nacional em relação aos temas. Mas não vamos discutir isso aqui porque não é o nosso objetivo principal, é só para reforçar o estado que nós precisamos. E nos polos aqui, né, nas laterais, eu coloquei 2 pontos importantes. Né? Primeiro, a lateral esquerda aqui, ó, programas sociais e de combate ao desemprego. O Brasil tem o Bolsa Família, tem o abono anual, né, do PIS/PASEP, tem o seguro-desemprego, e além dos programas já existentes, nós tivemos o auxílio emergencial ano passado. Como o auxílio emergencial foi importante para, né, manter minimamente as pessoas na sociedade de consumo, as pessoas sobrevivendo. Muitos conseguiram sobreviver exclusivamente pelo auxílio emergencial concedido em 2020, naquele momento terrível, muito difícil que todos nós passamos. Então, gente, a gente precisa refletir e entender que temos necessidade de cobrir essa população que a gente chama de vulnerável, né? Muitos chamam de invisíveis, vulneráveis. Precisamos atendê-los, mas não no sentido de ficar sempre ali, né, sentido meramente assistencialista. Temos que refletir no instrumento de inclusão social e econômica dessas pessoas, para que essas pessoas sejam incluídas, inseridas na sociedade e ajude toda a sociedade a produzir, a gerar as riquezas que precisamos para desenvolver o nosso país. Aí vai para o outro polo, os bancos de desenvolvimento, né? O BNDES, o Banco do Nordeste do Brasil, o Banco da Amazônia, o Fundo do Centro-Oeste, a FINEP, que é para inovação tecnológica, né? Nós precisamos também de uma política nacional de desenvolvimento centralizada. É preciso discutir isso nas eleições do ano que vem. Vamos conversar sobre isso depois, em outros momentos, é importante, tá? No meio do caminho aqui embaixo, você tem a gestão disso tudo, né? A gestão administrativa e política, que o governo já tem feito alguma coisa, claro que tem, não tenho condição de avaliar exatamente a qualidade desse trabalho, mas vem tentando fazer, que é a revisão completa dos processos e dos gastos. A reforma administrativa passa por isso também, por revisar os processos utilizados pelos governos, tanto federal, quanto os estaduais, quanto os municipais, e os gastos públicos, né? Tão conhecido como reforma administrativa. E aí tem que ser reforma administrativa completa, envolvendo o judiciário, envolvendo o legislativo, e tem que ver como tratar a situação dos militares, mas não dá para fazer uma reforma administrativa deixando alguns setores de fora, porque fica parecendo que existem privilégios em alguns lugares, e aí não adianta, você não vai conseguir fazer. E uma reforma administrativa que não coloque o funcionário público como vilão. O funcionário público, o servidor público, não é vilão. Ele é um instrumento importantíssimo para a boa gestão estatal. Tá? O tamanho do Estado é outra discussão. Espero que a eleição do ano que vem também debata isso com a seriedade que o tema pede. Tá? E nos polos aqui na esquerda, na direita, finalzinho aqui embaixo, né? na pontinha direita e na pontinha esquerda, você tem os gastos com o meio ambiente, é o que eu escrevi ali. Nós precisamos de crescimento, de desenvolvimento, mas esse desenvolvimento, esse crescimento precisa ser sustentável, com responsabilidade, com seriedade e responsabilidade ambiental. Não adianta crescer sem os cuidados ambientais. Tá? E nós temos, por conta da pandemia, de erros do passado e de erros históricos ao longo dos anos, uma enorme dívida pública. Tá? E temeu-se que ela pudesse chegar a 100% do PIB. Ela estava em 89% no começo do ano. Agora, informações dão conta que ela está em 85% do produto interno bruto. Mas é uma dívida significativa, que precisa ser paga, precisa ser pelo menos reduzida e gerida, né? E o Brasil precisa gerir a sua dívida, reduzir aos pouquinhos, não dá para zerá-la, mas reduzir aos pouquinhos para que ela não nos sufoque.
Então, olha como é que é importante. A gente precisa de uma carga tributária que atenda a isso. Não é que você precisa de um Estado inchado, mas você precisa atender isso. E os erros do passado já foram cometidos. Você não vai resolvê-los. Você tem que pensar daqui para frente. Então, é muito bonito todo mundo falar que quer reduzir carga tributária. Eu também quero. Você não gosta de pagar imposto. Eu não gosto de pagar imposto. Ninguém gosta. Agora, como é que a gente cobre esse estado todo que está aí? Como é que a gente cobre? Como é que a gente atende esse estado de bem-estar social criado na Carta Magna de 88? Quer dizer, e aí a sociedade o tempo todo fala que não, quem tem que pagar essa conta é quem tem melhores condições. E na hora que vem algum projeto, alguma coisa para a gente conseguir fazer isso, a gente não tenta entender o projeto, não tenta ajudar, não tenta contribuir. Cada um tem que cuidar do seu lado. Eu não estou discutindo isso, mas a forma como eu tenho observado algumas críticas, as críticas têm, não vou dizer passado do ponto, mas as críticas estão passando assim no sentido de não olhar a parte técnica. Não olhar a parte técnica, nem conta direito a turma está fazendo. Nem conta direito. Semana passada eu mostrei aqui para vocês acerca da tributação de pessoa física. Mais de 90% dos declarantes de imposto de renda terão redução no seu imposto de renda. Aí você pega o jornal aqui, acho que foi terça ou quarta-feira, está lá. 2 ex-secretários da Fazenda, o Everardo Maciel e o ex-secretário Marcos Sintra, dizendo que todas as pessoas que faziam simplificado e que ganham entre 40 e 80 mil terão aumento no imposto de renda. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu mostrei, deem uma olhada no vídeo que vocês vão ver os detalhes, as informações, tá? Então essa reflexão inicial é muito importante. Bom, vamos aos pontos aqui, são uns 10, 12 slides mais ou menos, para a gente ver se consegue percorrer isso aqui no máximo em 1 hora. Bom, apuração do lucro real trimestral, ela será trimestral, né? Ela passa a ser trimestral. Hoje, o amarelinho aqui, como é hoje, tá? Como funciona hoje? Hoje, nós pagamos o imposto de renda, né, em apuração anual, com pagamentos mensais ou apuração trimestral definitiva. Você escolhe a maneira que você quer tributar a sua empresa. Ou você faz a apuração anual definitiva no final do ano, mas faz pagamentos mensais em bases estimadas, ou você faz a apuração trimestral. Tem alguns riscos na apuração trimestral, de prejuízos em períodos, cada período é isolado do outro, né? Um lucro muito pequenininho pode fazer você pagar. E sinceramente, gente, a apuração trimestral é melhor do ponto de vista de trabalho processual. Você tem um trabalho mais amplo, mais detalhado, trimestral. Você pode organizar a sua vida fiscal durante uma parte desses 3 meses aí, né? E deixar tudo preparado para quando encerrar o trimestre você fazer a apuração corretamente, com análise, com processo muito bem feito, melhor trabalhado, melhor desenvolvido. Então, a proposta está aqui no fundo azul claro, né? A proposta de reforma tributária, ela faz, como aqui, ó, a apuração será totalmente trimestral, tá? As empresas pagarão 4 vezes ao ano o seu imposto. Quer dizer, não é que pagarão, apurarão em março, junho, setembro e dezembro. Todo mundo. Quem é presumido já faz assim. Quem é real passará a fazer também. Agora, o texto do projeto de lei diz que o prejuízo fiscal apurado no trimestre poderá ser compensado nos 3 trimestres seguintes sem a limitação de 30%. E no trimestre que você apresentar lucro líquido ajustado, primeiro você compensa o prejuízo fiscal dos 3 trimestres anteriores, sem a limitação de 30%. Aparentemente, somente essa situação já seria suficiente para resolver o problema. Infelizmente não é, tá? Eu coloquei até aqui os pontos para reflexão, queria rapidamente mostrar a vocês. Bom, primeiro ponto, uma empresa com lucro reduzido e resultado sazonal, ela teria perda. Você imagine, uma empresa que tem 240 mil de lucro no ano.
Se ela fizesse a apuração anual, ela pagaria apenas a alíquota básica, só 15%, ano que vem 10%, tá? Agora, nesse caso aqui, nessa situação, com 50% do resultado concentrado em um trimestre, o que aconteceria? 50% concentrado em um trimestre. O que iria acontecer? Você teria 120 mil de lucro no trimestre. Daria adicional sobre o que ultrapassa 60, né? 6 mil. Nos 3 trimestres seguintes, o teu lucro seria 40 mil. Você não teria adicional. Quer dizer, terminaria o ano pagando esses 6 mil de adicional. Entendeu? Então, a gente tem que corrigir isso. Eu acredito que isso seja facilmente possível, né, de você resolver, ajustar o texto. E embaixo também, ó, empresas com lucro elevado nos 3 primeiros trimestres e prejuízo no último, com lenta recuperação posterior, pode dar problema. Olha o exemplo rapidinho aqui, ó. Aqui, ó. Em 2020, eu só errei numa coisa aqui. Eu peguei o exemplo e eu botei a alíquota de hoje, mas isso não é o efeito principal, porque eu não reduzi a alíquota, tá? Mas não vamos pensar na redução de alíquota, pensa no 15, porque o que interessa é a ideia. Olha só que interessante, ó. Se você tem, o teu lucro está aqui, ó, R$1 milhão. Deixa eu pegar aqui, ó. Seu lucro está aqui, ó, R$1 milhão. 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Tá vendo aqui, ó? 1 milhão em cada um dos trimestres, ó. 3 trimestres, 1 milhão. Aí você vai pagar 244 mil. Por que você paga 200? Opa. Caramba. Peraí, deu zebra aqui. Deixa eu voltar para cá, alegria. Deixa essa setinha aqui que me atrapalhou. Por que você paga 244? Você só não paga o adicional sobre 60, 10%. Então você paga 150 de alíquota básica, que é 15%, e 1 milhão menos 60, 940, né? 10%, 94. 150 mais 94, 244. Gente, essa empresa terá desembolsado no ano 732 mil reais, 29%. Tá vendo? Mais do que 25%. Na verdade, nem 25% ela deveria pagar, porque tem a parcelinha ali do adicional que você não paga, né? Mas a empresa acabou arcando aqui com 29,3%. Aí no ano que vem, aí você dá 50, 50 e 50. Quer dizer, você não tem lucro nos 3 trimestres seguintes, tem mais prejuízo. Aí chega aqui no último trimestre, um lucro de 350. Você compensa esses 3 prejuízos aqui, ó. Tá vendo? Você compensa os 3 prejuízos e compensa também. Deixa eu escrever aqui que é mais fácil. Você compensa também, ó. Olha aqui, ó. Desses 500 aqui, ó, você compensa 30% desse aqui, né? De 350, tá? Você vai compensar mais 105. Conclusão, no final, você vai compensar aqui, ó, você vai compensar 105, tá? Que é 30% de 350, mais 150, você vai compensar aqui 255, tá? Terá uma base de cálculo, ficou minúsculo, terá uma base de cálculo de 95 mil reais, tá bom? Com essa base de cálculo, nós apuraremos o imposto devido aqui. Com essa base de cálculo, apuramos o imposto devido de 17.750. É só fazer a conta que você vai ver. Dá 8,9% sobre o lucro do ano de 200. Somando os 2 anos, dá 27,8%. Não era para ser isso. Não era para ser isso. Precisamos corrigir. Eu acredito que isso vai ser resolvido sem um problema maior, tá? Até já mandei uma sugestão. A sugestão seria essa aqui, tá? Destacada de azul. A sugestão seria essa aqui, ó. Destacadinho de azul aqui para vocês. Destacadinho de... Cadê aqui? Destacadinho de azul aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pronto, achei. Tá aqui. Na apuração do lucro real, tá vendo? E da base de cálculo da CSLL, do segundo, terceiro e quarto trimestres, a apuração, você poderá fazer, a empresa poderá fazer a apuração acumulada do resultado, do lucro fiscal, tá? Ou do prejuízo.
tá bom? Fazendo a soma algébrica dos trimestres. Quer dizer, ali, voltar aqui rapidamente, ó, nesse primeiro ano, quando você fechar o quarto trimestre aqui, ó, tá vendo? Quando você fechar o último aninho aqui, ó, você vai encontrar 2 milhões e meio. O que você faz? Com 2 milhões e meio, eu não teria que pagar 732. Com 2 milhões e meio, eu teria que pagar 601 mil reais. O que eu faço se eu tenho que pagar 601 e paguei 732? Preste atenção. Você vai informar que está devendo no período acumulado 601 e 732 menos 601, 131 mil, vira crédito fiscal no final do quarto trimestre. Entenderam? Quando é que vence o quarto trimestre? Vai vencer em janeiro. Em janeiro, isso vira, 31 de janeiro, vira crédito fiscal, 131 mil. Você bota isso no ativo, né, e vai compensar esse valor com o imposto que você tiver que apurar posteriormente. Tá? É isso, a sugestão é essa. É bem simples, a coisa é fácil de ser resolvida, não vejo problema, e você resolve aquela situação também da sazonalidade. Vamos adiante, 21 minutos, eu não vou passar de 1 hora aqui, prometo. Bom, redução da alíquota nominal da pessoa jurídica e fim do juros sobre capital próprio. Eu já falei um pouco na pessoa física, mas vamos completar aqui. Em primeiro lugar, a alíquota básica do imposto de renda cai de 15, né? Hoje você paga 15 mais 10 sobre o que ultrapassa 20 mil, o adicional continuará igualzinho está hoje, tá? Mas a alíquota básica cai de 15 para 12,5% ano que vem, 2022, e depois cai para 10% em 2023. Essa semana o ministro Paulo Guedes já afirmou que é provável que a sugestão seja já deixar 10% a partir de janeiro do ano que vem. Fazer algumas contas, já deixar 10%, quer dizer, já vai cair direto para 29%. Muito bom, acho muito positivo isso, né? Então está aqui no azul claro. A alíquota cai hoje pelo projeto de lei, se ele for aprovado, eu torço para ser, ao contrário do que eu tenho ouvido muito aí, todo mundo torcendo para o Congresso vetar, orientando, né? Fale com o seu deputado, cobre o seu deputado. Você ainda não entendeu. Analise, se é para analisar cada um com seu umbigo, analise a proposta para você, assalariado, para você, aposentado, para você, pessoa física. Analise cada um o seu caso. Você não vai pagar mais imposto de renda do que você pagava antes, na grande maioria das situações. Tá? E quem vai pagar mais, na maioria das situações, com alguns ajustes que precisam ser feitos, eu não estou dizendo que o projeto está perfeito, quem vai pagar mais, vai pagar um pouco mais, porque pode pagar mais. A gente reclama, pede isso o tempo todo. Quando a gente tenta fazer, se observa, né? Você vê o que está acontecendo aí. Então, a alíquota cai para 10% em 2023. 10 mais 10 do adicional 20, mais 9 da CSLL, 29. Isso. A alíquota de empresa total, 29%. Lembrando que o adicional é só o que ultrapassa 240 mil ano, 20 mil mês, 60 mil trimestre. O pagamento do juros sobre capital próprio, que hoje é dedutível dentro dos seus limites, né? É tributável se eu receber, dedutível se eu pagar, o JCP passa a ser indedutível. Eu entendi pela lógica que o instrumento estará extinto em 2022. Agora, há controvérsias, né? Tem algumas controvérsias aí, tem gente entendendo que o instrumento continuará existindo, ele só perde a sua dedutibilidade. E aí tem um atrativo em relação ao dividendo, porque o dividendo não é dedutível, o JCP também não. Agora, se você pagar JCP, a retenção na fonte é só de 15%, o dividendo vai a 20%. Eu não consegui enxergar assim ainda. No meu entender, é a extinção do instrumento. Acho que a Receita Federal deve regulamentar melhor isso até a hora da aprovação do projeto de lei, tá? Agora, a proposta para lucro presumido, tá? A alíquota efetiva, estou falando do imposto de renda pessoa jurídica, não estou falando do sócio depois. No lucro presumido que não tem a figura do JCP, tá? E abstraindo depois a tributação do dividendo, a alíquota vai cair de
de 34 para 29, de 15 para 10, na veia, tá? Bom, agora vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas aqui. Eu já vou no ponto de atenção e reflexão, já vou. Primeiro eu queria mostrar o azul claro do lado esquerdo, embaixo, né? A alíquota efetiva média de imposto de renda e contribuição social de 100 dos maiores grupos nos últimos 10 anos foi 21%. Não estou inventando isso. Fui eu que fiz a pesquisa. E fiz a pesquisa na fonte oficial, na página eletrônica de cada grupo empresarial, pegando as demonstrações financeiras consolidadas de cada grupo. Peguei 100 dos maiores grupos empresariais brasileiros. Não peguei um ano só. Não peguei 2017. Não peguei só 18. Não peguei só 2015. Peguei 10 anos. 2010 a 2019. Eu quero ver isso aí. Dá uma olhada rápida aqui. Aqui estão. 7, 37, 47, 55, 73, 76, 100. Pode ver. Do lado tem a quantidade de empresas pesquisadas, de grupos pesquisados. Dá 100 grandes grupos empresariais. Apresentaram lucro antes do imposto de renda nos últimos 10 anos de 1 trilhão 783 bilhões de reais. Apresentaram uma despesa de imposto de renda de 375 bilhões de reais. Faz a conta, é matemática. Com matemática, não tem discussão. 21,0%. Não é verdade que as empresas no Brasil hoje pagam 34%. É a alíquota nominal. E lógico, você vai dizer, petróleo e gás deu 36%. Sim, porque a Petrobras, que tem 78% desse lucro e 83% do IR do setor de petróleo e gás, a Petrobras teve uma alíquota efetiva de 38%. Porque em 17, 18, 19, ela teve uma série de baixas, um monte de baixas de ativo que o fisco considerou indedutível. E aí jogou a alíquota efetiva lá para cima. Distorceu a informação. Se você tirar a Petrobras aqui, cai para menos de 20. Deixei a Petrobras ali para não parecer que eu estou direcionando a resposta, como é que se faz? Criando uma narrativa. Não, a palavra terrível, né, que todo mundo usa o tempo todo. Não. Números oficiais. E aí estão, repito, grandes grupos empresariais. Quem é que está no serviço? Shopping Center, por exemplo. Né? Shopping Center estão no serviço. A TOTUS está no serviço. Empresas de grande porte que tem no Brasil. Empresa do setor de saúde, as companhias abertas, né? Aqui só tem companhia aberta que publica, divulga suas demonstrações financeiras. Comércio, todos os grandes que você imaginar, Renner, Riachuelo, Pão de Açúcar, Lojas Americanas, todos os grandes que você imaginar, 24,9%. Energia elétrica, 21%. Indústria pesada. O que é indústria pesada? Papel e celulose, siderurgia, né? CSN, Usiminas, Klabin, no caso do papel e celulose, né? Suzano, empresas de grande porte, a Vale está ali também na indústria pesada, a Braskem, então indústria pesada. Indústria leve, alimentos, a BRF, né? A M. Dias Branco, de biscoitos e massas, empresas de alimentos normalmente, indústria que a gente chama de indústria têxtil, né? Então, indústria mais leve, tem tributação de 17%. Os bancos, eu fiz um trabalho específico sobre bancos, é só acessar a página do IPEC. Aqui eu tinha pego 8 lá, eu peguei 10 dos principais, deu menos que isso ainda nos 10 anos. Então, menos um pouquinho com essa reclamação que as empresas no Brasil são as que mais pagam em RPJ no mundo e CSLL. Não. Vai ver quanto é que a Ambev pagou, tem de despesa de imposto de renda no seu balanço. Vai dar uma olhadinha. Verifique, pesquise essas empresas aí. Vai no Telecom, vê lá a TIM, a Vivo. Dá uma olhada. Tá? É importante.
Importante, para a gente ter informação completa, não ficar jogando um monte de número no ar aí. E outra coisa, né? Muito sincero, vocês acham que o sistema tributário do jeito que tá num ponto ótimo? Eu mostrei semana passada para vocês, vai ver lá o vídeo do IR Pessoa Física. Aquela tabela do IR Pessoa Física é o modelo do jeito que está ali? Essa semana eu escutei também. Não, o modelo, o mundo todo gosta do modelo brasileiro. O modelo brasileiro como é que é? Copiado no mundo todo. Bom, está falando do sistema de preparar a declaração. Ok. Nosso sistema de preparo da declaração é fantástico, moderno, referência no mundo. Nossa tributação de pessoa física, pessoa jurídica, imposto de renda, não. É regressivo. Você tributa mais quem ganha menos. Não é o único motivo, mas é um dos principais motivos, é um dos motivos que faz com que o Brasil seja o 7º país mais desigual do mundo. O 2º país que tem maior percentual de concentração de renda dentre os países pesquisados. Tá aí, é só pesquisar, dá um Google na internet. O Brasil, o 2º país com maior concentração de renda. O Brasil, o 7º país mais desigual do mundo. Que você vai ver os estudos. Você vai ver os estudos. Ou é narrativa de todo mundo? Todo mundo está fazendo narrativa para prejudicar os que estão interpretando que o nosso modelo é maravilhoso. Não, nosso modelo está com muito problema. E se a gente não começar a enfrentar esses problemas com a seriedade que o tema pede, e não partindo para a crítica, né? Não entender o projeto, não entender a essência, a lógica de buscar a redução da regressividade e tentar fazer pequenos ajustes, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Bom, pontos de atenção e reflexão, que eu acho importante aqui. Primeiro, o JCP registrado, o crédito, porque a dedução fiscal, ela acontece, deixa eu pegar minha água aqui, ela acontece pelo pagamento ou crédito. O que o legislador, ao longo do tempo, entendeu como crédito? O registro contábil individualizado no passivo. Quer dizer, se na hora de fechar o meu balanço em dezembro, eu individualizei ali, Joãozinho da Silva, Maria Isabel, né, Pedro Pedreira, eu botei lá o nome das pessoas bonitinho, individualizado, no passivo, né? Eu tenho que pagar 100, botei 15 no IR retido na fonte, paguei o imposto e botei 85 no passivo individualizado, entendo eu que você fez o crédito. Então ele será dedutível a partir daí, mesmo que o pagamento aconteça somente em 2022, tá? Não vejo problema. Em relação ao JCP pago de anos anteriores, é uma discussão que vai para o lado jurídico, aí eu não vou tecer opiniões aqui, eu entendo isso porque não é meu domínio, minha praia, né? Se a legislação poderia ter feito isso, não poderia, se é possível você pagar JCP de reserva de lucros de anos anteriores, quando a dedutibilidade era permitida, é uma discussão que tem que caminhar para o lado jurídico. Bom, segundo bullet aqui, ó, vamos pegar aqui, segundo item. No segundo item, ai, caramba, apertei errado de novo. Pronto, alegria. Espera um instantinho só. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Segundo bullet do JCP. Nesse segundo item aqui, o que eu queria mostrar para vocês? Ó, grandes empresas, isso aqui é interessante. Grandes empresas que têm muitas adições temporárias, né? Comércio, os bancos, né? Eles terão perda. Por que eles terão perda? Porque imagine, eu tenho uma PDD, uma PCLD, uma perda estimada, número didático, tá? De 10 milhões de reais. Eu tinha registrado na minha contabilidade um imposto de renda diferido de 2 milhões e meio, que a alíquota combinada era 25%, né? Quer dizer, eu adicionei a 25%. Mas, na hora de excluir, a partir de 2022, imagine que o Paulo Guedes coloque realmente a alíquota reduzida já o ano que vem. Na hora de voltar, de ter exclusão em 2022, ela vai voltar não mais a 25, vai voltar a 20. Então, eu vou ter que diminuir o meu ativo em 5% do saldo das adições temporárias, tá? Por outro lado, as empresas que têm mais exclusões do que adições, o caso acho que a Vivo está assim agora, a Petrobras com certeza está assim,
Acho que o setor de papel e celulose tem essa situação, acho que siderurgia também. Alguns poucos setores têm essa situação. Mais exclusão do que adição. Acho que alguns shoppings também tem acontecido isso. Então, esses setores, que mais exclusão que adição, eles terão ganho, né? Eles terão ganho, porque eu excluí o valor a 20, excluí a 34, juntando a CSLL, né? E vou adicionar, tributar depois a 29. Quer dizer, eu acabei ganhando 5% nesse processo. Tá? O penúltimo bullet aqui. Eu fiz as contas para a gente entender um pouco dessa alíquota, desse processo. Né? Uma empresa do lucro presumido, prestadora de serviços, com receita bruta mensal, eu botei até, vamos imaginar 500 mil. Na verdade, não é até, está errado aqui. Tá? Não é exatamente até. É de 500 mil. Receita bruta mensal de 500 mil. Até 500, se for menos, vai cair um pouco isso aqui. Tá? Terá uma tributação de imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, de 12,53%. Tá? Mais o ISS, mais o pagamento do imposto sobre serviços. Tá? 12,53%. Já com a legislação nova. E depois vai ter que pagar depois vai ter que pagar o dividendo, não tem jeito. Uma empresa comercial com receita bruta de R$1 milhão, que não pode ser simples, né? Por mês, ela vai pagar 6,13% de imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, mais o ICMS. ICMS é a parte. Tá? Já contando, gente, eu estou botando aqui já as alíquotas novas, tá bom? Já a alíquota do imposto de renda e CSLL com 29% no final. Bom, só um detalhe, tá? Naqueles 21% que vocês viram no slide seguinte, o principal motivo dessa redução é o pagamento de juros sobre capital próprio. Vamos falar do segundo tema mais polêmico, talvez o tema mais polêmico dessa proposta, que é a tributação de dividendo. Que a gente já conversou um pouco lá na pessoa física. O que acontece? Hoje, a distribuição de dividendo não tem qualquer tributação e não tem limite. Você pode pagar R$1.000, R$100 mil, R$1 milhão, R$1 bilhão. Será tudo isento. Tudo isento, tá? Os dividendos recebidos de investidas, quando eu participo em outra empresa, eles são excluídos na base do IRPJ da CSLL. Qual é a proposta? Tributação exclusiva na fonte, olha o primeiro item aqui, ó. Tributação exclusiva apenas na fonte, tá? Apenas na fonte. Quer dizer, o que eu quis dizer é o seguinte, eu não posso compensar com a minha apuração completa, é separado. Tributação separada sobre os dividendos pagos pela empresa. Tá? A empresa vai pagar o dividendo, ela vai descontar na fonte do sócio, do acionista, 20% de imposto de renda. No lucro real, no lucro presumido ou, eventualmente, no lucro arbitrado. Há dúvida em relação ao pagamento de períodos anteriores registrados em reservas, como eu falei. Se você pegar o dispositivo do projeto de lei 2337, ele fala que o pagamento de dividendos a partir de 2022 terá tributação. Agora, isso aí tem toda uma discussão jurídica, né? Que a gente vai travar em relação a isso, porque as empresas podem entender que se o lucro foi apurado em 20, em 19, em 18 e ficou em reserva, ele é passível de distribuição sem tributação. Espero que isso não seja um litígio que fique anos e anos e anos discutindo aí, como nós já tivemos um bocado deles. E vamos torcer, né, para isso, para que a gente consiga regulamentar corretamente esse tipo de situação na legislação agora. Se tiver que poder pagar, que fique registrado. Se não puder, que a gente consiga explicar e deixar isso de forma organizada na legislação. Bom, segundo bullet, no pagamento de microempresas e empresas de pequeno porte, aquelas que são tributadas pelo Simples, você tem uma isenção. O legislador atribuiu R$20 mil. Eu já expliquei na pessoa física, estou voltando aqui. 20 mil. Então, eu sou uma empresa do Simples. Vou distribuir o lucro para o meu sócio. Se eu distribuir até R$20 mil a ele, eu nada
pago de imposto de renda fonte. Eu entrego os 20 mil integralmente a ele ali. Eu tenho 2 sócios, lembra da família que está aqui embaixo? 2 sócios, 2 irmãs, paguei 15 para cada uma. Aí é diferente. Aí você vai pagar, 15 cada uma tem 50%, você vai pagar 10 para uma, 10 para outra, porque o 20 pega o grupo familiar como um todo. Tá? Foi a definição da legislação. Se você receber 30 mil de dividendo, sozinho, eu sou o único sócio, recebi 30 mil, 20 mil, zero de tributação, e aí você vai pagar o teu imposto, né? Se você só vai pagar imposto sobre o complemento, não vai pagar imposto sobre os 30 mil. Até 20 mil, isento, apenas o que ultrapassa 20 mil é que você teria aqui, né? Nesse caso, recebeu 30 mil, você vai pegar 10 mil, esse 10 mil aqui a mais, né? Você vai pegar os 10 mil, vai aplicar 20%, vai chegar a 2 mil reais, tá? Você recebeu 30, mas só vai tributar 2 mil. Eu já tinha colocado isso no outro, repeti aqui, né? Mas eu botei uma informação adicional. Neste século, século 21, foram pagos 5 trilhões de reais de dividendos aproximadamente. 55% para pessoas com renda acima de 60 mil reais mês. A maior parte, tá? E só 20% ou 1 trilhão que foram pagos para renda até 20 mil reais mês. Tá? Até 20 mil reais mês, 1 trilhão de reais. E 55%, que daria aí 2.750, foram pagos no andar de cima com renda mensal acima de 60 mil reais. Pontos de atenção, reflexão. São 6 bullets aqui. Vamos ao primeiro aqui, um por um. Ó. O primeiro, presta atenção, ó, alegria. O que diz o primeiro aqui? Ele diz assim, ó, o limite de 20% do Simples vale para pessoas ligadas. Eu já falei, mas eu sempre vou repetir, né? Vale para até 3º grau. Então, pega até tio e sobrinho dentro do mesmo CNPJ. Inclusive o cônjuge, o companheiro, a companheira, tá? Vai entrar todo mundo no jogo. Todo mundo no jogo. Eu tenho uns exemplos lá na pessoa física, tá bom? Todo mundo é uma coisa só para fins do limite ali de 20 mil de não retenção na fonte. Segundo bullet, pessoa física com participação em mais de uma microempresa, empresa de pequeno porte, eu tenho 3 empresas de pequeno porte, maravilha, legal, pô, parabéns para você. Cada uma me pagou 12 mil reais de distribuição de lucro, recebi 12 de cada uma. Tá bom, as 3, são 3 CNPJs diferentes, as 3 vão te pagar sem retenção. Depois, no final do mês seguinte, eu recebi em janeiro de 2022. Final de fevereiro, 28 de fevereiro, eu vou lá e faço o pagamento do imposto de renda, né? Nesse exemplo didático aqui, eu vou fazer o pagamento de 20% sobre 16 mil, tá? Cadê aqui? Eu tenho que achar, porque esse troço some aqui, eu fico perdido procurando, achei. Aqui, ó, vou fazer aqui em cima, tá? Fazer aqui em cima, ó. Peraí. Deixa eu botar aqui, ó. Pronto, alegria. Ó, se eu recebi 12, deu 36, né? O que eu vou fazer? Eu, não é a empresa, sou eu. Eu vou calcular aqui, né? 16 mil vezes 20%, 3.200. Se eu recebi isso aqui em janeiro, eu vou pagar lá no último dia de fevereiro, acho que ano que vem, não sei se tem, 28 de fevereiro, eu vou pagar os 3.200. Tá bom? Terceiro bullet, o imposto de renda, aqui ó, o imposto de renda alcançará lucros e dividendos distribuídos a beneficiários residentes domiciliados no exterior. Quer dizer, essa retenção na fonte vou ter também quando eu pagar a pessoa fora do Brasil, com 20% de tributação. Se você mandar para um residente domiciliado em países com tributação favorecida, a alíquota vai a 30%. Outra coisa, eventual distribuição de lucros sem escrituração contábil comprovando, né? Eu não consigo comprovar a documentação, a escrituração contábil para aquilo, a alíquota sai de 20%, 30%, vai a 35%. E tem reajustamento da base. Quer dizer, não é simplesmente 35% e acabou. Se você pagou um valor, você vai fazer a conta de trás para frente para ver quanto seria os 35%
para você botar os 20 ali, né? Você divide 35 por 1,2. Isso aqui vai a um valor bem maior, tá? Então, atenção nesse tipo de situação aqui. Vai dar uns 50, 20%, 40%, não, 40 e pouco, 46, 47%, vai dar um valor bem maior e você volta para 35% aqui, que é para tirar os 35% do imposto, né? E você ficar com o valor líquido. É uma continha bem... didaticamente é o seguinte, a conta dá para fazer uma conta interessante. Admita que você recebeu 35 mil reais, né? Admita que você recebeu de dividendo, não, 35 mil não é um bom exemplo. Admita que você recebeu 100 mil. 35 mil é um bom exemplo. 35 mil é igual a 35%. Não, 35 mil é igual a 80% do total, né? A 65% total. Acho que 65 é um exemplo bom. Se você recebeu 65 mil, 65 é o número ideal, 65, você vai a 100, né? O valor, na verdade, foi 100 e você, sobre aqueles 65 que você recebeu, você terá 35 mil de tributação. Pronto, ficou melhor agora. É mais de 50% alíquota efetiva. Vocês entenderam? Eu recebi 65 mil, a empresa não tem escrituração contábil. Você tem que reajustar a base. 65 mil é igual ao líquido, 65%. 100 menos 35. Você chega aos 100 mil, tira 35, ufa, e paga os 65 que você teoricamente já recebeu. O penúltimo bullet aqui, a utilização de reservas e lucros, né, de períodos anteriores. Você tem lucros acumulados, reservas, e você utiliza para aumentar capital, ela vai ter tributação. Ela vai ter tributação. Caso nos 5 anos anteriores ou nos 5 anos posteriores, tá? Você faça qualquer restituição de capital aos sócios. Se você capitalizar a empresa e não devolver nada para os sócios, nem devolver no passado, nem devolver no futuro, não há que se falar em tributação. Agora, se você capitalizou hoje e tinha distribuído anteriormente ou vai distribuir, o legislador entende que você tem que tributar isso aí, porque, na verdade, foi uma forma de você fugir da tributação na devolução do capital ao sócio, tá? Então, é importante ficar atento para esse tipo de situação. E o último item aqui, se você, por acaso, distribuir lucros com bens e direitos, você vai ter que recalcular para apurar o valor bruto e o imposto de renda retido na fonte, tá? A partir do valor contábil ou de mercado. Vamos pensar rapidamente uma coisa aqui. Eu vou distribuir o lucro para você e em vez de eu te dar dinheiro, eu vou te dar um bem, cujo valor do bem é 80 mil reais. Tá bom, 80 mil. O que vai acontecer? Esse é o valor contábil. Você vai ter que avaliar o valor de mercado desse bem. Vamos admitir que o valor de mercado desse bem seja 70 mil. É menor. Então, o valor de mercado é 80, o valor de mercado é 80, a empresa terá que recolher o IR fonte aí de 20 mil reais, tá? Ela vai considerar que ela te pagou uma distribuição de lucro de 80 mil e faz a conta ao contrário, né? Eu fiz a conta redonda para dar aqui. 100 mil seria a distribuição, 20 retenção, 80 você recebeu. Não, Pegas, o 80 mil é o valor contábil, mas o valor de mercado do bem é 120. E aí olha o problema. O bem está registrado por 80 na contabilidade, mas o valor de mercado dele é 120. A empresa vai distribuir dividendo de 150. Tira 20%, 30 e te deu o bem, 120. Agora tem um problema. Esse bem engordou de 80 para 120. Essa soma de 40 será tributada na empresa como ganho de capital. Tá bom? Então é importante tomar cuidado com esse tipo de situação, tá? Repetindo, só para você entender aqui, se o bem está contabilizado por 80, o valor contábil dele é 80, tá? Você vai ter um IR retido na fonte de 20, tá?
vai ter um IR retido na fonte de 20 e o dividendo distribuído seria 100. Agora, se o valor de mercado do bem, deixa eu ver se eu consigo botar aqui embaixo. Acho que não devo aqui, um pouquinho mais para baixo aqui. Vai dar aqui, você vai entender. Se o valor de mercado dele é 120, aí o que acontece? Você vai ter um IR retido na fonte de 30, tá? O dividendo de 150, porque aí o valor de mercado é maior. O dividendo tira 30, 120, e você terá, nesse caso, um ganho de capital de 40 mil, tá? 120 menos 80, que a empresa terá que tributar da forma adequada, tá bom? Atenção com essas situações. O que mais que a gente tem aqui? Como fazer contas, gente, e entender bem essa proposta, tá? Para a gente não fazer confusão. Bom, empresas de grande porte, aberta ou fechada? Primeira coisa, raramente você pega uma empresa que distribui todo o seu lucro. Raramente, tá? O projeto tem como objetivo, gente, incentivar a capitalização, né? A empresa distribui uma parte para o seu sócio, mas retém um pedaço do lucro para se desenvolver, para crescer, para o patrimônio dos sócios crescer. Né? O patrimônio cresce e gera emprego e renda. É essa a lógica. Né? Não posso pensar em empresa para tirar o lucro todo da empresa. A gente sabe que tem que tirar o lucro. Agora, você não precisa tirar todo o lucro em dinheiro. Você pode ir capitalizando e desenvolvendo a empresa e crescendo e avançando. E com isso a empresa vai ganhando mais escala, ficando maior, melhor. Tá? Então foi essa a lógica do legislador, de quem pensou o projeto. Agora, pensa o seguinte. Admita que uma empresa distribuísse 22% do seu resultado. A empresa gerou uma atividade empresarial, um resultado, né? Gerei 100 milhões de lucro aqui. Não é 100 mil, não, é milhões, tá? A empresa de grande porte produziu 100 milhões de lucro antes do imposto de renda. Alegria. Sem qualquer adição ou exclusão. Mas, na posição de hoje, presta atenção, aqui é hoje, ó. Na posição de hoje, a empresa teria um pagamento de... peraí, deixa eu achar aqui. A empresa teria, ó, um pagamento de juros sobre capital próprio, ó, de 22 mil. Não, eu vou pagar 22 mil. Está dentro do limite. Normalmente, 22 mil estaria dentro do limite bonitinho. Ó. 22 mil está dentro da regra. Acho que é bem tranquilo da empresa pagar os 22 mil. Tá? O limite daria certo ali, é metade do LAIR, né? com segurança. Com isso, o IRPJ com 34% seria 26%, porque ele seria sobre 78 mil. O lucro capitalizado, 51, né? 22 com 26, 48, 51. Eu vou pagar de dividendo 18. Por que 18? Porque eu tirei o IR fonte. 22, tira 15%, 3.300. Eu paguei líquido para o sócio, 18.700. Qual o total de tributação hoje? Preste atenção, alegria, atenção. 29,8%. 29,8%. Como fica com a proposta? Eu tenho que ter a mesma base de comparação. Você vai perceber na proposta aqui, ó, que eu estou pagando, ó, 23.375. Por que eu não paguei 22? Porque é maior a tributação, se a proposta passar, né? É 20%. O que interessa é que eu tenho que pagar líquido para o meu dono lá, para o meu sócio, para o meu acionista, 18.700. Entendeu? Então, eu pago um dividendo de 23.375, o imposto de renda vai ficar maior, claro, vai ficar maior porque não tem dedução, mas vai ficar menor por causa da alíquota, que cai para 29%, tá vendo? É quase 29 mil, só não é 29 mil por causa do adicional, que tira 24 ali, né? 240, 10%, 24, tá vendo? Agora, chamo a atenção de você o seguinte, esta empresa teria pago entre retenção na fonte do dividendo, mais IR/CSLL, 33,7, 33,6, ali eu arredondei para cima, né? 33,7, deixa 7, 33,7% sobre o LAIR. Preste atenção, a empresa sobrou para os donos 2/3, 66%.
entre a parcela que ficou capitalizada e a parcela que veio para o bolso deles. E 1/3 você entregou para o Estado. Você acha isso absurdo? Seja sincero, sincera. Você acha isso absurdo? Você acha a proposta péssima? Você acha? Uma empresa explora uma atividade empresarial, o Estado ajuda ela a gerar ali, tá? O Estado, a sociedade ajuda. Queira você ou não, queira a empresa ou não, ajuda. Pode não ajudar da forma devida, mas ajuda. Contribui, dá as condições para a empresa exercer a sua atividade empresarial. Ela dá um lucro. Vocês acham um absurdo ela entregar 1/3 nas mãos do Estado? Perceba que está distribuindo lucro para o sócio, para o acionista. Está distribuindo 22%. Gente, preste atenção, eu estou fazendo conta com dados de hoje e como ficaria a proposta. Tá vendo? Não tem. Mas aí distribui tudo. Não, essa conta de 43% que estão fazendo é admitindo que a empresa vai distribuir o lucro todo. Empresa de grande porte, mesmo fechada, distribuir o lucro todo. Pô, a empresa não vai ficar forte assim. Eu fui analista de balanço longos anos. Eu não achava. Uma empresa, quando você olha a distribuição integral do lucro, você fica atento. A empresa está se descapitalizando, está se fragilizando. Vamos adiante. Mas e se a empresa distribuir mais? Vamos ver aqui. Se ela distribuir mais. Eu quero distribuir mais. Antigamente era metade. Hoje é metade. Hoje, aqui, ó, primeiro canto. Eu quero distribuir metade. Tá bom, então, dos 100 milhões de lucro, você vai distribuir 50 milhões. Lógico que você vai receber 42,5, né? Porque você tem o IR-fonte. Vai receber 42,5 que tem o IR-fonte. Tá bom. Você teria de imposto de renda total, hoje, 24,5%. Pensa comigo se você acha salutar isso. Você acha salutar? Acho. Pô, aí é tudo bem. Você acha salutar? No final, empresa, dono, todo mundo pagou 24%. Num país em que uma lata de Nescau, ó a propaganda aqui, ó, Nescau, Toddy, achocolatado, custa R$6, 2 é imposto. Num país em que o litro de gasolina custa R$6 e quase R$3 é imposto. Num país que a conta de energia elétrica, quem tem conta de energia, tem casa grande, tem um monte de coisa, um monte de eletrodoméstico, minha conta deu um monte de gente morando em casa, deu R$1.000. Você tem mais ou menos R$1.000, você deve ter ali uns R$400 de tributos. Num país em que a tributação sobre o consumo é elevadíssima e afeta pesadamente quem tem renda mais elevada, quem tem renda média, quem tem renda baixa, todo mundo paga igual. Uma bicicleta que for comprar uma pessoa de renda muito alta, de renda muito média, de renda baixa, todo mundo vai pagar um imposto absurdo, quase metade do preço da bicicleta é imposto. Aí você acha justo, progressivo, uma empresa desse porte pagar 24,5% que paga hoje? Deixa como está, então. Então, vamos combater o projeto, vamos detonar o projeto, deixa ele fora. Nada disso. Agora, só que é o seguinte, corrigir a tabela, como é que você vai fazer? Vai reduzir a arrecadação? Como é que você faz para cobrir? Como é que você... mas a tabela está defasada. Eu já achei que estivesse mais defasada. Eu já achei que estivesse mais, tá? Mas a gente está comparando com 96, que era R$900. Só que R$900 eram 8 salários mínimos em 96. 8. Salário mínimo era R$112,96. R$900, que era parcela isenta, era equivalente a 8 salários mínimos. 8 seria 8.800. Ninguém paga imposto de renda. Agora, eu não sei como é que a gente cumpre aquele primeiro, esse slide aqui. Não sei como é que a gente cumpre isso. Não sei, vamos mudar a Constituição. Vamos mudar a Constituição. Se ficar doente, procura algum lugar aí para se tratar, porque não tem como atender todo mundo. E por aí vai. A gente tem que pensar. Observe o seguinte. Com a mudança, se a empresa quiser, se o empresário quiser continuar recebendo os 42.500 ali, ele vai ter que distribuir 53% de dividendo. O imposto de renda vai ser 28 mil, porque não tem mais dedução de JCP. Tá? Ele vai capitalizar só 17,9%. Tá vendo aqui no amarelo? Ó? Só 17,9%. Mas ele vai pagar quase 40%. Não está dando os 43%, 40%, 39,6%. Vai ver na OCDE como é que é.
Ah, mas eu não vou comparar com a CDE. Tá bom, mas vamos pensar. Vamos olhar o Brasil, as nossas condições, a desigualdade de renda que tem aqui, a tributação horrível, pesada que tem sobre o consumo. Como é que a gente vai melhorar isso? 39,6%. 39,6%. Mas, nesse caso, você estaria distribuindo quase 75% do lucro líquido. Quase 75%. Tá? Aqui está errado ali, né? 3,5%, né? Se ela distribuir metade, ela não permaneceria com 13,5%. Permaneceria com 3,5%, tá certo. Não está errado, não. 3/5, né? 3/5 é 60%. 60%. A sociedade te levou 40%, porque ela te ajudou você a chegar até ali, e você está ficando com 60%. Aí uma parte está botando no bolso, outra parte está capitalizada na empresa. Vamos adiante. Aí vamos para a consultoria, né? Que a gente tem. Muita gente está reclamando por causa disso. Você vai na consultoria. Eu estou na consultoria tributária ou qualquer outra profissão liberal. Qualquer outra atividade liberal ali que você tem. É o trabalho da pessoa física. É o trabalho pessoal. Eu, em vez de exercer a atividade pessoal na pessoa física, eu trabalho como empresa. Tá bom, eu fiz um exemplo didático de alguém que não pode ser simples, tá? Eu não posso ser simples, porque eu tenho número didático, 500 mil. Se botar 1 milhão, não vai mudar. Eu tenho 2 milhões, não vai mudar. Não vai mudar de forma relevante, claro. Muda sempre, muda para o adicional. Mas não vai mudar de forma relevante. Então, eu tenho 500 mil reais de receita bruta, tá? São os 5 profissionais, 100 mil cada um gerou 100 mil. E nossa despesa total é só 10% aqui do total, tá? Porque a gente tem pouca despesa, é trabalho pessoal nosso aqui. Tá bom, já entendi. Preste atenção. Hoje, essa empresa tem um lucro de 300, olha aqui no cantinho esquerdo, amarelão aqui, de amarelo. Essa empresa tem um lucro de 369 mil reais. 369. Ai. 369, tá? Então, que professor enrolado, hein? Caramba, tecnologia 3 pegas 0. Acabei de tomar o terceiro gol agora, alegria. Cara, 1h02. Eu vou correr para terminar. Falo que vou terminar e não consigo. Então aqui, você está vendo que a empresa tem 369 de lucro, pagou 80 mil de imposto. 80 mil, gente. Juntando todos os tributos. Eu botei um ISS de 2%, que eu tenho observado muitas alíquotas nesse sentido aí. Não estou nem usando o uniprofissional, tá? Então, se for 5, você vai aumentar mais 15 mil ali, mais 3%. 16% aqui, pode chegar a 19%, dependendo do caso. Tá? O retorno líquido, 73%. 73,9%, né? Do total. 10 é despesa, 16 é o tributo pago, 73 é o retorno que você teve. Como ficaria com a mudança? Tem um aumento importante. Essa pessoa passaria a pagar, preste atenção, 29% de tributos, com as mudanças todas, tá? Com a redução de alíquota, com o dividendo embaixo, passaria a pagar 148 mil reais. E o ISS iria aumentar aqui, iria aumentar ali, por isso que eu deixei 2%. 148 mil reais. O retorno líquido cairia de 369 para 301. Aí é um problema. 16 é pouco? 30 é muito? Não sei. 16 é pouco? 30 é muito? A sensação que se tem é que 16% é uma tributação pequena para o volume da renda. Talvez 30% possa ser elevado, mas 16% é pouco. Há um aumento de 84% na tributação. Agora, é importante entender o seguinte: quando você pensa em retorno líquido, ele cai 18%. Ele cai de 369 para 301. Se fossem 5 profissionais e cada um deles migrasse para a pessoa física, desconsiderando deduções, tá? E cada um tivesse 10% de livro caixa como única dedução, eles pagariam 23,7%, que talvez seja um caminho, né? Talvez seja um caminho de reflexão, tá bom? Talvez seja um ponto de reflexão, mas como eu falei, eu não acho que nós devemos dizer que o projeto é muito ruim. Vamos analisar, fazer conta. Se realmente tiver que diminuir em alguns casos, vamos diminuir. A OAB pediu para zerar.
de qualquer profissional liberal, de contador, de advogado, zerar. Não tributar dividendos sobre profissional liberal. Aí vai cada um buscar um benefício para si. Aí deixa isso aqui no final, deixa virar o caos que vai ficar, né? A selva que já está isso aqui e vai ficar ainda pior. Os números estão aí para sua reflexão. Talvez 16 seja pouco, talvez 29 seja muito. É uma questão de interpretação, tá? São casos e casos. Aqui eu estou analisando 500 mil, 5 profissionais. Tudo tem suas variações, né, dependendo do caso. Bom, vamos prosseguir. Um profissional liberal, um médico, por exemplo, né, ele pode usar o simples. Né, um médico, um economista, um engenheiro, um arquiteto, ele pode usar o simples e se beneficiar do anexo 3, se ele tiver uma folha de pagamento mínima de 28% da receita, ou até o anexo 5, dependendo do caso. Aqui eu peguei esse profissional liberal dentro do simples, tá? Ó, eu considerei, tá aqui no canto que eu fiz, eu peguei livro caixa com 15% da receita bruta de despesa, é a única despesa que ele tem. Eu considerei até 100 mil, na primeira até a quinta, são 6 rendas aqui, de 15, 20, 30, 50 e 100, eu considerei o anexo 3, o prolabore do sócio, como principal valor para compor os 28% ali, o resto é o próprio INSS do simples, que a lei permite, tá? Na renda de 200, eu já usei o anexo 5. Tá? E aí botei um prolabore mínimo ali para não pagar imposto de renda, 2.500, só pagou o INSS. Eu estou admitindo que você presta serviço para pessoa física, tá? Porque para pessoa jurídica tem toda uma discussão do INSS aí, complicaria o processo. Sobre o prolabore, tem INSS, né, para o sócio, e aí você tem uma limitação mensal, é 11% alíquota, mas paga em 707,69. E no recebimento de pessoa física, o profissional liberal tem que pagar o ISS, eu também trabalhei com uma alíquota de 2%. E aí eu desconsiderei qualquer empregado como dedução do livro caixa, isso me mexeria no valor do simples, tá? Reduziria o simples, que eu não reduzi, e também não considerei um possível custo com o contador, com o profissional que vai fazer esse trabalho, que não é um trabalhinho simplesinho de fazer, inclusive o acompanhamento, a apuração disso tudo. Percebam que o simples é uma opção muito melhor. O simples, que é permitido para a classe, ele faz a tua tributação ser de quase 10%, com renda até 180 mil ano, 15 mil mês, 11,6, 20 mil, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, tá aqui na tabelinha de azul claro depois do amarelo ali, ó. 13, 16, 18, quer dizer, não é uma tributação absurda. Aí você fala, mas você pegou 100 mil ali, deu 29, você falou que tá certo, aqui tá dando 100 mil, tá dando 18. Sim, são essas contas que precisamos fazer. Tá vendo a pessoa física ali, ó? Deu 23,8%. É isso, lá deu 23, tem que fazer essas contas aí. Temos que fazer as contas e avaliar, né? Avaliar o que pode ser melhor para a empresa, tá? Que situação, que o próprio profissional da área jurídica, até aqui tem um detalhe, aqui é a turma até 300, 400 mil mês, tá? Aqui pode ser simples, lá você estoura o limite do simples, por isso que vai a alíquota para 30%. Agora, não deve ter distorção. Eu não posso, num modelo de tributação, pagar 19%, 18%, 18,5%, e aí eu mudo, faturo mais 20% e tenho um aumento de tributação de 70%, 60%. Isso são contas que nós precisamos fazer e ajustar. Tá bom? Alegria. E aí, gente, rapidamente aqui, alguns outros pontos importantes, né? Como é que é hoje, como vai ficar. Hoje você tem poucos ajustes no IR e na CSLL, só no IR, que não entra na CSLL. Todos esses ajustes serão feitos também na CSLL, por exemplo, gratificação de diretores, dirigentes, administradores. Isso não é dedutível no IR, mas é dedutível na CSLL. Não vai ser mais. Vai ser adicionado nas duas bases, tá? Então é isso, é para você unificar as bases do IR e da CSLL. O segundo item é que chama atenção. Será proibido usar o presumido para a empresa que tiver mais da metade da sua receita, oriunda de royalty, administração, aluguel, compra e venda de imóveis próprios, e aquelas que tenham como atividade ou objeto principal a exploração de direitos patrimoniais de autor, ou de imagem, nome, marca, voz, Neymar, né, o Faustão,
o Filipão, o Guga, aquelas coisas que, né? Aquelas coisas que você já viu discutir na mídia aí, que se debateu, que Receita Federal autuou. É isso. Esse tipo de segmento não poderá usar o presumido. Terá que usar o lucro real. E aí nós vamos ter sérios problemas nesse caso, né? Alguns passaram a pagar bem mais. Agora, em determinadas situações, o valor a pagar será o justo, né? Será o justo. Vamos ver como isso vai ficar, a evolução dessa situação. Agora, esse modelo aqui teve o objetivo de evitar benefícios indevidos para pessoas com renda muito elevada, que tem um benefício hoje de usar o lucro presumido, você quase não tem despesa, a tua tributação fica ali na faixa de 14%, 15%, e você é beneficiado até em detrimento de pessoa física, que você teria uma tributação que chegaria próximo dos 27%, 25%, 26%, 24% ali. Então, a ideia do legislador foi evitar esse tipo de benefício, tá? Os dispositivos de DDL, distribuição disfarçada de lucros, esses controles, né, eles são aprimorados. Isso aqui é uma discussão muito mais jurídica e muito mais longa, não dá para a gente fazer nesse vídeo, tá? Mas foram aprimorados. A ideia é evitar que sócios, acionistas recebam qualquer tipo de recurso, de vantagem da empresa, em detrimento da distribuição de lucros às pessoas físicas, né? Eu sou o dono da empresa no lucro presumido, ando simples ali. Já que eu vou ter tributação, o que eu vou fazer? A empresa vai pagar a escola dos filhos, a empresa vai pagar a conta de energia, a empresa vai pagar as despesas pessoais. Pronto. Aí a empresa paga a despesa pessoal, ia ter distribuir, por exemplo, imagina, você é simples, você iria receber uma distribuição de 30 mil, pegou 10 mil de despesa, botou na empresa, a empresa pagou a despesa para você, no final ela distribuiu só 20. Aí não teve tributação. Isso está errado, isso é distribuição disfarçada de lucro. Então o legislador amarrou melhor essa situação, mas isso é uma discussão muito mais longa que não vamos fazer agora, nesse momento inicial, tá? O quarto item, a despesa de amortização dos intangíveis. Quando eles não tiverem um prazo legal, contratualmente definido, hoje você faz no tempo que você julgar adequado na contabilidade. Contabilizou, pode deduzir. Agora, você, se não tiver esse prazo definido em contrato, você só poderá deduzir em 20 anos, 240 meses, tá? Para quem tiver o lucro arbitrado, a base de cálculo da CSLL será igual ao modelo de R. Não é assim hoje. Hoje a base da CSLL no arbitrado é igual à base do presumido. A partir da mudança 2022, você vai pegar as receitas, os percentuais de presunção e vai aplicar 32%, 20%, né? Então o serviço vai a 38,4%, a revenda 9,6% e por aí vai. Não, a revenda não é 9,6% porque não é 8%, a revenda é 12%, vai a 14,4%. Tá bom? Alegria. E por fim, né, o último bullet aí, mesmo as empresas do presumido serão obrigadas a ter escrituração contábil. Serão obrigadas a fazer escrituração comercial ali, tá? Porque para que o legislador possa verificar os lucros e dividendos que foram distribuídos, né, até em relação a essa situação toda da distribuição disfarçada de lucros. Bom, no fechamento já, né, 1 hora e 13 minutos de vídeo, eu não consegui fazer em 1 hora, peço desculpa a vocês, mas a ideia foi dar uma passada geral. A conclusão, a proposta é boa. A proposta é boa. Tem ajustes a fazer? Tem, a proposta é boa. Os dois projetos de lei são bons. Os dois. O que cria a CBS é bom, integra PIS e COFINS da CBS, bota tudo não cumulativo, cobrado por fora, simplifica o processo. Depois a gente discute os 12%. Vamos discutir com profundidade os 12%. Tá? O projeto do imposto de renda é bom? Agora, eu fiz algumas sugestões aqui, tem outras, tá? Mas algumas eu queria passar para vocês. Que eu acredito que poderia mudar. Colocar um dispositivo com correção da tabela progressiva. Todo mês de janeiro do ano seguinte. Janeiro de 2023, vai corrigir pelo IPCA de 2022. Todo ano você corrige pelo IPCA do ano anterior. Correção automática.
Ah, mas tinha que corrigir desde 96. Isso é outra discussão. Se fosse corrigir desde 96, seria 4.200. 4.200. O Brasil já tem uma faixa de isenção das mais altas do mundo. 1.903 estava muito baixo, 4.213 talvez esteja alto. 2.500 está de bom tamanho para a gente começar. Então, se eu criar o costume de janeiro de 23 eu corrigir pelo IPCA de 22, já está ótimo. Criar uma última faixa no IR Pessoa Física. Vem você querer aumentar imposto de renda, eu ganho essa faixa aí, tu quer aumentar meu imposto. Não é isso. Eu não sei qual é o percentual. Eu até tenho minhas opiniões, mas prefiro deixar para reflexão de cada um. Mas um percentualzinho a mais, digamos, 40 salários mínimos, 44 mil, 35%, você vai cobrar, mas olha só, você vai cobrar 7,5% a mais do que você cobra hoje na renda acima de 44 mil. Presta atenção. Se a pessoa ganha 60 mil por mês, sobre esses 16 mil que ultrapassou os 44, ela vai pagar 7,5%. Vai dar R$ 1.200. Eu entendo que caberia, por questão de progressividade, um pouquinho a mais. Mas a turma entende que não adianta cobrar isso, que a arrecadação é muito pequena. Não é questão de arrecadação pequena, é uma questão de justiça social e progressividade. Mas tudo bem, eu criaria isso, tá? Fazer um ajuste para corrigir distorções das pessoas que recebem rendimentos no limite de 40 mil. Sabe, a pessoa que não tem qualquer dedução. Quem tem INSS, eu fiz as contas, mostrei no vídeo anterior, podem ver lá. A pessoa não perde. Agora, quem só tem aluguel, só tem aposentadoria, não tem dedução, só tem pensão, eu ganho 40 por ano, você ganha 40 e 100, você vai ser prejudicado. Eu vou usar os 8 mil de simplificado, você não vai usar nada. Vai dar distorção. É isso que a gente precisa arrumar. Isso dá para fazer. Um textinho ali, a gente resolve isso, tá? Letra D. Reduzir o limite de isenção para os sócios de microempresa e empresa de pequeno porte. Eu falei isso no GDEC da sexta-feira, até a Ana falou, não, Pegas, eu acho o contrário, eu acho que tem que ser maior do que 20 mil. Gente, eu não vou olhar individualmente, eu vou olhar o todo, o conjunto. Eu não sou analista de umbigo. Aí eu vou pagar mais, eu acho ruim, eu vou pagar menos, eu acho bom. Não, eu sou analista, eu sou um técnico, eu não sou... Não, como é que você achou do imposto de renda? Pessoal, eu vou dizer a minha opinião. Não, como analista, eu vou dar a minha opinião, mas no todo. Eu entendo que 20 mil é muito. Eu entendo que deveria ser menor. Não é 2 mil, 3 mil, deveria ser um pouco menor. Talvez a metade, não sei. Mas eu reduziria o limite de isenção, tá? Criaria uma tabela progressiva por dividendos, que eu acho também... Olha só que interessante, você pega um ME-EPP, dá 20 mil para ele, não cobra nada de imposto, tá? Aí pega uma pessoa que investiu em ações, ela recebe um dividendo de R$1.000, tu tira R$200 dela. Quer dizer, mas se vender, o professor Isaías até explicou com toda a técnica dele, mas se vender tem a isenção até 60 mil. É outra discussão também. Mas eu criaria uma tabela progressiva, pelo menos duas alíquotas. Eu cobraria 15 e 20, ou talvez uma isenção até 2.500, não sei. Eu começaria a cobrar 20 a partir de determinado valor. Pode não ser os 20 mil, pode ser um valor um pouco maior. Eu mexeria um pouco nisso para você minimizar algumas coisas que nós vimos aqui. Não é reduzir demais, não, mas reduzir um tiquinho de nada, um pouquinho, eu acho que tem espaço para isso. E a CBS, né? Passaria a apurar e dever, quando for aprovado o 3887, trimestralmente, tá? Centralizando os 3 tributos, a CBS, o Imposto de Renda e a CSLL, do primeiro trimestre. Eu daria um vencimento de 31 de maio. Fiz essa sugestão até, aumentar o vencimento para 2 meses, porque aperta, né, o fluxo de caixa das empresas. Eu deixo você pagar em maio, junho e julho. Olha que interessante. Você tem 3 meses para pagar, mas tem juro. Não, tira o juro. Porque isso bate com o teu fluxo de caixa, né? Todo mundo vende a prazo. Então, você conseguiria pagar os tributos de acordo com o seu caixa, com o seu recebimento. Aí eu estou falando, lógico, de empresa no lucro real, porque presumido você já pode fazer a apuração, pelo menos, pelo regime de caixa, tá? Agora, o mais importante, tem mais sugestões, mas eu me centrei nessa aqui por enquanto. O mais importante, gente, é o seguinte, é não perder a ideia essencial do projeto, que é a redução da regressividade da tributação sobre a renda no Brasil.
que a gente consiga, junto com isso, reduzir a cobrança de impostos e contribuições sobre o preço dos bens e serviços. Para quando uma pessoa precisar comprar um computador para usar em casa, porque com a pandemia teve que estudar, aí comprou um computador, pagou R$ 1.200 no computador de menor potência ali, um computadorzinho menor, R$ 1.000, 1.200. Pagou 1/3 de imposto, 400. Se você pegar o computador 800, o imposto é 400, dá 50% por fora. Isso é um absurdo. Isso é ruim demais, porque você pune as pessoas de menor renda. Quando você tributa o consumo da forma pesada como se cobra, como se tributa no Brasil, você pune a classe média, você pune as pessoas de menor renda. Nós precisamos pensar um pouco mais no coletivo e um pouco mais na lógica final de tributação. A sociedade ajuda todos nós a conseguir, a obter, né, nossa renda, nossa riqueza, nosso patrimônio. Então, nada mais justo que devolver para a sociedade na proporção do que nós recebemos. Quem recebe mais, devolve um pouco mais, sem confisco. Ninguém vai ganhar 100 e vai ter que entregar 80 para o fisco. Agora, como vocês viram aqui, ganhar 100 e entregar 29, será que é tão terrível isso assim? Será que não dá para dividir um pouquinho para que a gente tenha uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana? Tá? Reflitam sobre isso. O IPEC está em todas as redes sociais, todas elas estão, os links estão aí, né? Essa apresentação estará disponível no site do IPEC, ipecrij.com.br. Visitem lá a página, se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda, divulgue ele para mais pessoas, me ajude a divulgar, a difundir o ensino da ciência contábil no Brasil, integrado com a parte tributária. Tá? É isso. Obrigado, abraço, alegria. Faça seus comentários aqui com educação, com respeito, como a gente deve sempre fazer, né? Divergir é importante, mas divergir com respeito, né? Abraço, alegria.